O sol se pôs baixo sobre Lowell, Massachusetts, lançando luz dourada por toda a cidade. Em uma loja de ferragens, o sino da porta soou anunciando a chegada de um cliente. O homem perambulou pelos corredores, observando as prateleiras cheias de ferramentas e bugigangas conhecidas. Entre eles, algo incomum chamou sua atenção. Um relógio elegante e metálico estava sozinho em uma prateleira. Seu design era moderno, quase futurista, e sua superfície polida brilhava sob as luzes fluorescentes. O homem pegou-o, surpreso com seu peso. O relógio parecia vivo em suas mãos. O tic-tac era fraco e irregular, quase hesitante. No balcão, o caixa franziu a testa, virando o relógio em suas mãos. Nunca vi este antes, ele murmurou. Sem preço ou código de barras, ele deu de ombros. Leve-o, por conta da casa. Mais tarde, naquela noite, o relógio foi colocado em uma lareira. O ritmo estranho do relógio preencheu a casa silenciosa, um tic-tac irregular e sincopado. Com o passar das horas, o tic-tac suavizava, desvanecendo em silêncio. Exatamente às 2h13 da manhã, uma explosão rasgou o silêncio. A explosão abalou o bairro, quebrando vidros e acionando alarmes. Na sala de estar, a lareira estava chamuscada e o relógio obliterado. Espalhados pelo chão estavam os restos de seu proprietário, com o peito rasgado. Entre os destroços havia algo que não pertencia, fragmentos coloridos que brilhavam ao luar. Fumaça saía das chaminés da fábrica de Metzger, pintando o horizonte em tons de cinza. Nos portões, os trabalhadores se aglomeravam antes do amanhecer. Seus movimentos eram lentos, suas respirações superficiais. O estrondo do portão, de ferro, fechando atrás deles, marcava o início de mais um dia interminável. Na fábrica, o chão pulsava com ruído. As máquinas rugiam e batiam, com braços de aço em ritmo perfeito. O ar estava espesso com o cheiro de óleo e o aroma metálico de suor. Metzger ficou na plataforma, seus olhos frios e calculistas varrendo os trabalhadores abaixo. O rugido da máquina parecia fluir por ele, um som que conhecia intimamente. Mais rápido, ele disse. O encarregado ao seu lado se retesou. Ele não questionou a ordem. Em vez disso, ele deu ordens. Sua voz era aguda o suficiente para cortar o barulho. No chão, os trabalhadores aceleraram o passo. As mãos se moviam rapidamente ao alimentar as máquinas, rostos contorcidos pelo esforço. Ninguém ousava parar, mas o ritmo da fábrica exigia isso. Um jovem trabalhador, quase sem idade para estar ali, hesitou. Seus dedos tropeçaram em um feixe de linha, fazendo a máquina enguiçar com um gemido metálico. O garoto congelou. Seu olhar se voltou para Miawayu, para a figura ameaçadora do encarregado, que já avançava em sua direção. A bengala atingiu com força o ombro do garoto. Ele tremeu, mas não gritou. Você trava a máquina, desperdiça tempo. O encarregado estalou. Sua bengala apontou para outro trabalhador próximo. Ocupe o lugar dele. O garoto tropeçou e recuou, segurando o sabraço. As máquinas não pararam. Eles eram implacáveis. Metzger estava em seu escritório, com o zumbido constante do chão da fábrica abaixo de seus pés. Ele não se importava com isso. Era familiar, um lembrete do trabalho sendo feito. Sua mesa estava coberta de livros contábeis. Números precisos e limpos preenchiam as páginas. Lucros, perdas, despesas. A caneta de Metzger movia-se constantemente, cada traço deliberado. Ele só parou quando a porta rangeu ao abrir. O encarregado entrou, chapéu na mão. Ele hesitou perto do limiar, como alguém prestes a dar más notícias. Metzger não olhou para cima. Ele só gesticulou para o encarregado falar. Houve conversa, disse o encarregado. A caneta parou no meio do traço. Os olhos de Metzger se ergueram, estreitando-se de leve. Conversar. O encarregado mudou seu peso, fitando o chão.
Alguns trabalhadores estão insatisfeitos. Ora, as condições... Metzger recostou-se na cadeira, o couro rangendo sob seu peso. Sua mão repousava na mesa, dedos batendo contra a madeira. Estão falando coisas, senhor, sobre greve. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo rugido abafado das máquinas abaixo. O olhar de Metzger não vacilou. Chega disso, ele falou por fim. O encarregado piscou, surpreso com a simplicidade do comando. Senhor, pare com isso, Metzger repetiu, inclinando-se um pouco para a frente. Sua voz estava calma, mas suas palavras eram cortantes como uma lâmina. Faça o que for necessário, eles trabalham aqui porque eu permito. Deixe que eles se lembrem disso. O encarregado engoliu em seco. Sim, senhor. Metzger pegou sua caneta novamente, a conversa já esquecida. Naquela noite, os portões da fábrica estavam abertos, suas barras úmidas com a névoa. As máquinas finalmente silenciaram, seu ritmo implacável acalmado. Metzger ficou sozinho do lado de fora, com as mãos atrás das costas. A rua além da fábrica estava escura, exceto pelo brilho fraco de um lampião a gás distante. Abaixo dele, as sombras se moviam. Ele os viu claramente agora, um grupo de trabalhadores reunidos em uma conversa sussurrada. Seus rostos estavam cansados, mas havia algo mais em seus olhos. Algo aguçado. Desafio. Metzger observou das sombras, seu maxilar tenso. As vozes eram inaudíveis, mas a energia era inconfundível. Eles estavam planejando algo. Ele podia sentir isso. Sua respiração era lenta e medida, enquanto ele voltava para a fábrica. Deixe-os tentar, ele murmurou. Seus lábios formaram um sorriso suave. Os portões da fábrica foram bloqueados ao amanhecer. Trabalhadores permaneceram lado a lado, pálidos, mas determinados. Eles carregavam cartazes pintados às pressas em pedaços de madeira com palavras borradas, mas claras. Salários justos, mais segurança, fim dos turnos de 16 horas. Na fábrica, Metzger observava do segundo andar. Seu capataz estava atrás dele, inquieto. Eles não estão cedendo, disse o capataz com a voz tensa. Eles vão, respondeu Metzger, sereno como sempre. Ele gesticulou para os portões abaixo. Quanto tempo eles podem resistir, sem pagamento, sem comida? O encarregado hesitou. Alguns moradores da cidade apoiam eles. Eles estão coletando doações. Os olhos de Metzger se estreitaram, uma pequena rachadura em sua compostura. Ele fez um gesto para ser deixado em paz. Metzger se recostou na cadeira enquanto o capataz saía, o som das botas sumindo pelo corredor. Ele pegou o livro Razão em sua mesa e o abriu. Metzger passava horas à mesa, analisando livros Razão desequilibrados. Os lucros em que ele construiu seu império estavam se esvaindo devido a greves e atrasos. A lâmpada em sua mesa piscava, a luz mal iluminava o quarto. Do lado de fora, ecos fracos de cantos persistiam no ar noturno frio. Metzger fechou o livro-caixa com um estalo agudo e se recostou na cadeira. Os números eram piores do que ele temia. Ele passou o dedo pela borda da mesa, apertando o U com o maxilar. Eles quebrarão antes de mim, murmurou para si. A luz piscante atraiu seu olhar novamente. As sombras no canto do quarto pareciam se esticar de forma anormal. Ele piscou, convencido de que era um truque da lâmpada falhando, mas quando olhou novamente, as sombras se moveram. Você fez bem, disse uma voz baixa e suave. Metzger congelou. Seus olhos se voltaram para o canto, onde agora havia uma figura. Ele não tinha ouvido a porta abrir. A figura era alta, impecavelmente vestida, com um terno escuro, que parecia brilhar levemente, quase como se não fosse totalmente sólido. Você não deveria estar aqui, disse Metzger, mantendo a voz firme. A figura avançou, com movimentos deliberados. Seus traços eram errados. Metzger não conseguia compreendê-los bem, como se eles mudassem levemente sempre que ele tentava se concentrar.
Eu vou onde sou necessário, disse a figura, com um tom calmo. E esta noite, você precisa de mim. O que você quer? Metzger perguntou. A figura inclinou a cabeça levemente, como se a pergunta a advertisse. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que você precisa. A figura gesticulou, a mão apontando para os livros contábeis e os protestos abafados do lado de fora. Seu império está em declínio. Você está se agarrando ao controle, mas seu aperto está escorregando. O maxilar de Metzger se apertou, sua mão na mesa, dedos tamborilando contra a madeira. Eu já enfrentei tempestades piores, ele disse, embora soasse vazio. A figura se inclinou levemente para a frente, sua sombra se estendendo de maneira não natural sobre a mesa. Não assim. Você se saiu bem com as ferramentas à sua disposição, mas elas são rudes, ultrapassadas. Eu posso aprimorá-las. Metzger não respondeu de imediato. Seu olhar desviou-se para a lâmpada cintilante, a tensão em seus ombros cada vez mais pesada. O que você está oferecendo? Ele perguntou finalmente. A figura alcançou dentro de seu casaco e retirou uma caixa preta e fina. Colocou a caixa na mesa, seu movimento suave e deliberado. Salvação, disse a figura. Máquinas que nunca quebram, trabalhadores que nunca se cansam, profetas que nunca diminuem. Seu império ascenderá a alturas que você só sonhou. Metzger encarou o caso. Cotututu e o Simon Saprociucas Dalton. Seu instinto o mandou afastar-se, mas sua ambição o manteve enraizado. E o que você quer em troca? O sorriso da figura se ampliou, mas não era reconfortante. Apenas o que é necessário. O quarto esfriou, a lâmpada lançando sombras erráticas. Metzger alcançou a maleta, seus dedos roçando a superfície fria. Ele abriu facilmente, revelando uma única folha de papel. Os símbolos na página cintilavam fracamente, se alterando e contorcendo como se vivos. Metzger se aproximou, apertando os olhos para o roteiro ilegível. O que isso diz? Ele perguntou com a voz mais baixa. Você quer que eu assine algo que nem consigo ler? A figura riu suavemente, um som como metal raspando em pedra. Você não precisa ler isso. Você só precisa entender isso. O progresso exige sacrifício. Você sempre soube disso. As palavras atingiram como um martelo. Os dedos de Metzger se fecharam em um punho, seu olhar desviando do papel para a figura. E se eu me recusar? Ele perguntou. A figura não piscou. Sua presença preencheu o quarto, sua sombra se estendendo pelas paredes. Então seu império cai. Você se torna apenas mais um nome esquecido pela história. Uma lição para o próximo homem que ousar sonhar como você sonhou. A respiração de Metzger diminuiu. Seus olhos voltaram para o papel. Os símbolos pareciam pulsar suavemente no ritmo de seu coração. Ele pegou a caneta. O peso dela parecia estranho em sua mão. Seu nome se formou lentamente na página, a tinta penetrando na superfície como se estivesse viva. Quando o último traço secou, a figura fechou a caixa com um estalo. Você fez a escolha certa, disse ele dando um passo para trás. O quarto escureceu quando a figura recuou para as sombras. Quando Metzger olhou para cima, estava sozinho novamente. Abaixo dele, o assoalho zumbia. A fábrica mudou da noite para o dia. Começou com as máquinas. Elas chegaram sem aviso prévio. Metzger ainda não as havia encomendado, mas lá estavam elas, enormes e reluzentes, descarregadas de vagões sem marcação na madrugada. Os trabalhadores sussurravam sobre elas em tons abafados, com vozes trêmulas de inquietação. As máquinas eram diferentes de tudo que eles já haviam visto. Suas superfícies brilhavam de forma antinatural, imaculadas, com designs ilógicos.
Tubos se contorciam em ângulos impossíveis, engrenagens rodavam sem força. Quando os trabalhadores passavam muito perto, juravam sentir calor irradiando delas, mesmo sem fogo por perto. Metzger estava no chão da fábrica, na manhã em que foram instalados, observando enquanto o encarregado lutava para montá-los. Ele não interveio. Seu olhar estava fixo no maior de todos, uma construção imponente que dominava o centro da fábrica. Os trabalhadores chamavam isso de Behemoth. Era uma máquina distinta, um labirinto de metal retorcido e esteiras transportadoras sem fim. Tubos se estendiam de seu núcleo, perfurando as paredes e pisos, como se a própria fábrica estivesse viva. A entrada no diário de Metzger naquela noite foi curta, porém reveladora. O Behemoth não dorme. Ele respira. Os primeiros produtos eram simples, rolos de seda finíssimos que brilhavam à luz e ferramentas criadas com precisão inigualável pelas mãos humanas. Mas a fome do gigante cresceu. Ele exigia mais matéria-prima e os trabalhadores se esforçavam incessantemente para supri-lo. Um dia, o gigante produziu algo novo. Metzger inspecionou a linha pessoalmente. Seus olhos se arregalaram ao erguer um pequeno objeto reluzente da esteira. Era um brinquedo, um delicado pássaro mecânico, com asas que batiam quando ele girava uma chave escondida. Ele testou 2 vezes. As asas se moviam com perfeição, como se tivessem vida. Notável, ele murmurou. Mas os trabalhadores não compartilhavam de seu assombro. Eles sussurravam assustados sobre o gigante, jurando que o ouviram gemer e tremer tarde da noite. Alguns diziam que ele falava, mas não ousavam repetir suas palavras. Então, o gigante passou a consumir mais do que só matérias-primas. Metzger percebeu primeiro nos cartões de ponto a ausência de registro de saída de alguns trabalhadores. Para onde eles estão indo? Ele perguntou uma manhã, sua voz afiada, enquanto ele estava diante do encarregado. O encarregado desviou o olhar, apertando as mãos em sua bengala. Eu não os vi, senhor. Os olhos de Metzger se estreitaram. Você é uma mentira. O capataz engoliu, mas não respondeu. A verdade se revelou em breve. Metzger desceu aos níveis inferiores uma noite, atraído pelo batimento rítmico que ecoava pelas paredes da fábrica. Sua lanterna lançava sombras irregulares, enquanto ele seguia o som por uma sala cavernosa desconhecida. Os tubos do Behemoth se estendiam aqui, suas superfícies escorregadias com uma substância não identificável. O batimento vinha de dentro. A lanterna de Metzger tremia enquanto ele a levantava mais alto, iluminando as paredes. Ossos. Eram pequenos, quase irreconhecíveis, mas não havia como negar o que eram. Ele prendeu a respiração. O som de passos atrás dele o fez girar. Parado na porta estava um dos novos supervisores, sua máscara sem rosto brilhando à luz. Metzger abriu a boca para falar, mas o supervisor não se moveu. Em vez disso, ele inclinou a cabeça levemente, como se o observasse. Metzger virou e fugiu. Os supervisores se tornaram os novos mestres da fábrica. Eles se moviam em silêncio entre os trabalhadores, com máscaras vazias e posturas rígidas, perturbando até mesmo o encarregado. Eles nunca falavam, mas sua presença bastava para impor obediência. Quem vacilava ou questionava demais era escoltado para fora. Eles nunca retornaram. Metzger começou a ficar mais em seu escritório. Ele evitava o chão da fábrica, evitando a visão dos supervisores e os sons da fome implacável do Behemoth. Um dia, ele notou o silêncio em sua casa. Naquela manhã, sua esposa não o chamou. Seus filhos, geralmente barulhentos e cheios de travessuras, não estavam em lugar nenhum. Metzger vasculhou a casa, gritando seus nomes com a voz rouca. Quando ele retornou à fábrica naquela noite, exigiu respostas dos supervisores.
Onde eles estão? Ele gritou, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Os supervisores ficaram imóveis, suas máscaras voltadas para ele. Responda-me, rugiu Metzger. Os supervisores não responderam. Logo, a saúde de Metzger começou a falhar. Em seu diário, ele relatou dores de cabeça frequentes e sangramento nasal repentino. Suas mãos tremiam enquanto trabalhava, e sua visão embaçava ao olhar as máquinas por muito tempo. Ele sentia a fábrica observando seu zumbido intensificado no silêncio noturno. A fome do Behemoth agora era insaciável. Ele consumia tudo: madeira, metal, carne. E produzia maravilhas. Brinquedos que se moviam como seres vivos. Roupas que aparentavam brilhar com luz própria. Metzger não reconheceu as armas, mas sabia instintivamente que eram destinadas a destruir. Em 13 de novembro de 1915, o corpo de Randolph T. Metzger foi encontrado em seu escritório. O relatório oficial afirmou que a causa foi um tiro na cabeça. Mas no fundo da fábrica, a verdade estava escondida. O cérebro de Metzger foi colhido integrado ao próprio gigante. Sua voz ecoava fracamente em meio ao zumbido sem fim. Um fantasma aprisionado na máquina. E a fábrica rugia em frente. O legado de Metzger deveria ter terminado ali. Seu corpo quebrado desabou na cadeira. Contudo, a fábrica não lamentou seu criador. Ela rugiu, seu labirinto de tubos e maquinário se aprofundando na terra, consumindo e transformando. O que Metzger começou, a fábrica aperfeiçoou. Por décadas, ela aguardou, silenciosa, um gigante de ferro adormecido sob o horizonte nublado. Mas as máquinas não descansam para sempre. A espera terminou com sussurros, silenciosos a princípio, levados pelo vento e pelas vozes dos cansados residentes de Lowell. Uma chave de grifo foi vista se movendo sozinha. Um espelho refletiu rostos desconhecidos e brinquedos se mexeram nas prateleiras como se tocados por mãos invisíveis. O doce foi o primeiro fio que amarrou tudo junto. Peças brilhantes e perfeitas que surgiram em casas e lojas, enfiadas em sacolas ou deixadas em balcões. Quem o encontrou rapidamente soube seu valor. Agentes da fundação chegaram à noite, seus veículos pretos atravessando a névoa de Lowell como bisturis. Eles vasculharam a cidade, com relatórios cada vez mais estranhos a cada descoberta. Um urso de pelúcia que cantarolava canções de ninar com voz quase humana. Uma chave inglesa ajustável que se adaptava ao aperto do usuário. Um espelho que mostrava algo logo atrás do observador, sempre lá, sempre esperando. Toda a anomalia os levava a uma única fonte, uma fábrica há muito abandonada, seu nome erodido da história, mas sua sombra ainda pesava muito sobre a cidade. A estrutura se sobressaía em Lowell, uma relíquia de outra época. Chaminés enferrujadas espetavam o céu, lembretes esqueléticos de seus dias de glória. O portão, sufocado por era e manchado pela idade, rangeu ao abrir com o toque do agente. Não parece certo, murmurou um deles, sua voz, mal audível, sobre o ranger das dobradiças enferrujadas. Alguma vez parece, retrucou seu parceiro passando por ele. O pátio era um cemitério da indústria, repleto de vigas retorcidas e vidro estilhaçado. Cartazes desbotados sussurravam avisos do passado, suas mensagens quase ilegíveis sob a sujeira. Um trabalhador esforçado é feliz. A fábrica exige lealdade. Sob as botas do agente, o chão tremia levemente, um ritmo muito preciso para ser natural. Era um pulso, a memória de engrenagens moendo no subsolo. O ar interior era mais frio. As lanternas lançavam sombras longas pelos corredores, iluminando tubos que se projetavam em ângulos impossíveis, com superfícies anormalmente lisas. As máquinas dormiam, intocadas pelo tempo, com engrenagens de estranha vitalidade. Você ouviu isso? Um deles sussurrou, interrompendo o andar.
Outro agente virou sua lanterna varrendo o corredor. Eu ouço tudo. Quanto mais eles avançavam, menos humana a fábrica se tornava. Estava viva agora, se curvando à vontade, de algo vasto e invisível. Eles encontraram o doce primeiro. Pequenos montes do material alinhavam uma esteira que adentrava a escuridão. As peças reluziam na penumbra. O zumbido das máquinas o cercava, aumentando conforme a demora. Por que doce? Um agente perguntou, com a voz insegura. Outro balançou a cabeça. Não apenas doces. Olhe mais de perto. Então a moagem começou. No princípio, era suave, como uma fera adormecida se agitando. Mas cresceu rapidamente, ecoando pelos corredores e fazendo o próprio ar tremer. Os agentes paralisaram enquanto o som chegava ao clímax, as paredes ao redor parecendo respirar com as vibrações. Que diabos é isso? Um deles murmurou, segurando firmemente sua lanterna. Ninguém respondeu. No coração da fábrica, eles encontraram a porta. Era enorme, suas correntes enferrujadas, esticadas em sua superfície. Avisos em dezenas de idiomas cobriam o metal, alguns rabiscados às pressas, outros gravados com cuidado. As marcas brilhavam fracamente, símbolos antigos que desafiavam a compreensão. O chão vibrava ritmicamente, como um batimento cardíaco que pulsava por suas botas e espinhas. O próprio ar parecia se mover, denso com uma presença invisível que pressionava a pele deles. Nós abrimos isso? Alguém perguntou, quase sussurrando. O líder da equipe hesitou, sua mão perto das correntes enferrujadas, mas o som estridente se tornou ensurdecedor. Não, ele disse finalmente, dando um passo para trás. O que quer que esteja atrás daquela porta, não precisa de nós para deixá-lo sair. Algo se mexeu atrás da porta. Eles sentiram antes de ver qualquer coisa, uma vasta consciência, insondável, observando das sombras. O som estridente atingiu seu pico, um rugido ensurdecedor que afogou todos os outros pensamentos. Então, a porta se moveu. O agente ficou paralisado, enquanto as correntes chacoalhavam e os avisos brilhavam mais intensamente. A fábrica havia esperado tempo suficiente. Estava acordada e em algum lugar, bem no fundo, o eco da voz reverberou pelo labirinto infinito de aço e engrenagens. Senhores, disse suave e triunfante, declaro que a fábrica está de volta ao negócio. A anomalia em questão, que passou a ser designada como SCP-748, não está mais confinada a Lowell. Leituras de sistema de posicionamento global sugerem que opera em conjunto com centenas de instalações semelhantes espalhadas pelo globo, de Tóquio a Liverpool, São Paulo e além. As instâncias estão conectadas por anomalias dimensionais, permitindo que atuem como uma entidade única. Embora o número exato de fábricas ligadas permaneça desconhecido, sua escala combinada desafia o confinamento e a compreensão. No núcleo da fábrica está o motor da infinitude, um imenso sistema de produção autossustentável. Sua função principal? Criar. De bens de consumo diários a terríveis armas de destruição, a produção da fábrica é ilimitada. Suas matérias-primas são qualquer coisa que possa consumir: metal, madeira, carne ou até mesmo o próprio solo. Os produtos da fábrica aparecem em todo o mundo no que a Fundação designa como eventos Mammon. Nos eventos Mammon Alpha, a fábrica colhe materiais através das entidades SCP-745 e os converte em produtos. Não há distinção entre matéria viva e não viva nesse processo. E também existem os eventos Mammon Omega, nos quais itens anômalos, que vão de brinquedos a armas, se manifestam em lojas de varejo globalmente. Esses produtos são irresistíveis para os consumidores, mas trazem consequências fatais. Envolvendo-os, não deixam rastros. Dinheiro desaparece ao ser usado e registros digitais se dissolvem em nada.
O primeiro evento, Mammon, Ômega, resultou em 33 fatalidades, um precursor para o caos generalizado. Local 68, uma vez o principal local de contenção da fundação para SCP-748, foi perdido. O pessoal foi, sistematicamente, convertido em entidades SCP-7-485, enquanto o local em si foi resgatado e absorvido na crescente infraestrutura da fábrica, o estado metamórfico da fábrica Paredes, mudando imprevisivelmente, e maquinário irrompendo sem aviso, torna a vigilância e contenção impossíveis. Esforços para recuperar o controle resultaram em falhas catastróficas. Drones e CCTV são destruídos ou distorcidos, e o pessoal enviado para a fábrica raramente é visto. Novamente, a força de trabalho, que uma vez alimentou as fábricas de Metzger, foi substituída por máquinas humanoides, conhecidas como SIO-7485. Essas entidades são os remanescentes de trabalhadores humanos e pessoal do local. 68 cirurgicamente e mecanicamente alterados em grotescos autômatos industriais. As entidades SCP-740 e 85 não têm pele. Seus corpos são plastinados com um material flexível avançado. Os rostos das entidades SCP-7485 foram substituídos por chifres que emitem sons estáticos. Suas mãos esquerdas são ferramentas industriais, como serras ou foices, e gaiolas em suas costas carregam materiais colhidos. Elas podem entrar e sair da realidade, tornando-as intangíveis e impossíveis de conter fisicamente. Podem se autodestruir sem deixar evidências. Os supervisores perambulam livremente, colhendo materiais e espalhando a influência da fábrica com precisão. O interior da fábrica é dominado por máquinas que desafiam a lógica e a física. Uma ampla rede de dispositivos alienígenas está distribuída por toda a fábrica, cada um operando autonomamente e com alto reparo. Essas máquinas foram designadas como SCP-7482, todas estão estranhamente impecáveis, intocadas pela ferrugem ou decadência, e parecem mudar sutilmente quando não observadas. Então temos o SCP-7483. São pilares que abrigam cérebros humanos, preservados em líquido verde, funcionando como unidades de armazenamento para a memória da fábrica. Esses cérebros são ferramentas automáticas que ampliam a influência de Metzger pela rede. No centro está o Behemoth, ou SCP-700-484. O cérebro de Metzger atua como a inteligência central da fábrica. Agora, uma entidade biomecânica de mais de 275 toneladas, SCP-748, comunica-se em tons distorcidos, emitindo ordens e proclamações para a rede global de fábricas. A voz de Metzger declara o propósito final da fábrica. O mundo será dividido, produtores e consumidores. Aqueles que resistirem serão industrializados. A Fundação classificou oficialmente o SCP-748 como Keter. É incontrolável. Em vez disso, eles focam em mitigar eventos enormes e limitar a disseminação de seus produtos.